Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui nos relatos do livro 2 Samuel da Bíblia. O foco é a figura complexa, central, do rei Davi. A gente separou alguns trechos-chave, sabe? Que cobrem desde a ascensão dele, meio conturbada, a consolidação do reino. As vitórias militares também, né? Os dramas familiares intensos. Exato. E aqueles momentos decisivos do reinado. Que não foram poucos. Pois é. Nossa ideia aqui não é só contar a história, né? A gente quer tentar extrair os insights principais. O que essa trajetória toda do Davi, um homem de fé, sim, mas também de erros bem marcantes. O que isso revela pra gente sobre liderança, poder, pecado? E as consequências, né? Que sempre vêm. Bem, profundamente humana. Ok, vamos começar a desenrolar isso. O livro já começa ali, logo depois da morte de Saul, o primeiro rei. Como é que o Davi assume o poder? Não é direto, né? Não é nada simples. Primeiro, Davi recebe a notícia da morte de Saul por um amalequita. E esse amalequita ainda diz que matou o rei a pedido do próprio Saul, que já estava ferido. E a reação do Davi? É de luto, não de comemoração. Ele rasga as vestes, jejua, lamenta por Saul e pelo Jonatas, que era o grande amigo dele, né? E aí ele manda executar o mensageiro. Executar? Por quê? Porque o mensageiro confessou ter matado o ungido do Senhor. Esse termo é importante, significa alguém escolhido, sabe? Protegido por Deus. Mesmo sendo Saul um rival, Davi mostra esse respeito pela ordem divina. Entendi. Mas, como você disse, a política não espera o luto acabar, né? Exatamente. Enquanto Davi está lá de luto, Abner, que era o general do Saul, já está agindo. Davi consulta a Deus, vai para Hebrom e lá ele é ungido rei, mas só pela tribo dele, Judá. Ah, então não é rei de todo Israel ainda. Não. Ao mesmo tempo, o Abner estabelece Isbosete, que era filho do Saul, como rei do resto de Israel, lá em Maanaim. O reino começa dividido. E essa tensão, ela vira conflito rapidinho. Tem aquele episódio em Gibeão, né, da luta combinada. Isso, uma luta brutal. 12 de cada lado, todos morrem, e aí começa uma guerra mesmo entre a casa de Saul e a casa de Davi. E a gente vê que Davi vai se fortalecendo. E essa divisão, pelo que a gente lê, só acaba com mais violência. Pois é. O Abner, ele se sente meio desprestigiado pelo Isbosete, uma história lá como a concubina de Saul, e aí ele decide mudar de lado. Vai negociar com Davi. Ele promete trazer o resto de Israel para Davi. Exato, promete unir tudo. Davi impõe uma condição: trazer de volta a esposa dele, Mical, que era filha de Saul. Abner concorda, faz o acordo, mas aí entra o Joabe, o comandante do Davi. Isso. E o Joabe tinha uma questão pessoal com Abner, por causa da morte do irmão dele, Asael, naquela guerra anterior. Ah, vingança. Sim. Joabe atrai Abner e o mata à traição. Davi fica chocado, lamenta publicamente, amaldiçoa o Joabe, mas não tira ele do comando. O que é interessante, né? Mostra talvez um limite no controle que Davi tinha sobre ele. Pode ser. E logo depois, o próprio Isbosete é assassinado pelos seus próprios oficiais. Eles levam a cabeça para Davi achando que iam ganhar uma recompensa. E a reação de Davi? De novo, horror. Ele manda executar os assassinos por matarem um inocente. Isso reforça a imagem de justiça dele, mas o caminho para a unificação foi bem sangrento, né? Com violência que ele ordenou e violência que ele talvez não conseguiu impedir. Com a morte do Isbosete, então, o caminho fica livre. Como acontece a unificação? Agora sim, todas as tribos de Israel vão procurar Davi lá em Hebrom. Elas reconhecem a liderança dele, lembram das promessas divinas, fazem uma aliança com um acordo sagrado. E Davi, com 30 anos, finalmente é ungido rei sobre todo Israel. E aí vem a mudança para Jerusalém. Passo fundamental: conquistar Jerusalém, que era uma cidade dos jebuseus, neutra, estratégica. Davi toma a fortaleza, que vira a cidade de Davi. Ali ele estabelece a capital política. E logo depois ele já tenta trazer a Arca da Aliança, né?
para consolidar também o lado religioso. Mas a primeira tentativa dá muito errado. Sim, é um episódio bem revelador. Eles tentam transportar a arca de um jeito errado, num carro de bois novo, aí os bois tropeçam, o Zá tenta segurar a arca para ela não cair, e ele é fulminado por Deus. Tocar na arca era proibido. Exato, havia regras muito específicas sobre como manusear e transportar a arca, que representava a presença de Deus. Aquilo gera medo, até raiva em Davi. Ele desiste por um tempo. Mostra que a intenção, mesmo boa, tinha que seguir o protocolo divino, digamos assim. Perfeito. Mostra que não basta ter boa intenção. A segunda tentativa já é feita com todo cuidado, com celebração, sacrifícios, os levitas carregando nos ombros, como devia ser. E é aí que Davi dança. A famosa dança de Davi. Ele dança com todo entusiasmo, vestido com uma estola sacerdotal simples, um éfode de linho, um ato de devoção pública bem expressivo. Só que isso gera um conflito com a esposa dele, Mical, a filha de Saul. Ela meio que despreza ele por essa atitude, né? Acha pouco real. Exato. Mical talvez represente ali a antiga dinastia, uma visão mais contida da realeza. Ela o acusa de se comportar como um sem-vergonha. Davi responde firmemente, dizendo que dançou perante o Senhor que o escolheu no lugar do pai dela. É uma resposta dura. E o texto termina dizendo que Mical não teve filhos. Alguns interpretam isso como um sinal do fim da linhagem de Saul e a consolidação definitiva da de Davi. Trazer a arca para Jerusalém foi crucial. Transformou a cidade não só no centro político, mas no centro religioso de Israel. Com o reino agora mais estabelecido, a capital definida, Davi tem outro desejo: construir um templo para Deus. Ele mora num palácio de cedro, a arca numa tenda. Parece lógico, né? Parece lógico para o Davi. Ele fala com o profeta Natã, que de início até apoia a ideia, mas naquela mesma noite Deus fala com Natã. E a mensagem é diferente. Muito diferente. Deus manda dizer a Davi que não será ele a construir o templo. Deus lembra que nunca pediu uma casa, sempre habitou em tendas, desde o Êxodo. E aí vem o ponto central, Deus inverte a coisa. Não é Davi que vai construir uma casa para Deus. É Deus que vai construir uma casa para Davi. Uma dinastia. Exatamente. Deus faz a Davi uma promessa extraordinária, a aliança davídica. O que significa essa aliança na prática? É a promessa de que a linhagem de Davi reinaria para sempre sobre Israel. Um filho dele, sim, construiria o templo. E mesmo que esse filho errasse, e a gente sabe que Salomão errou, Deus o disciplinaria, mas não ia tirar o favor dele, como tirou de Saul. Uma promessa de estabilidade, então. Uma promessa de estabilidade dinástica e um pilar teológico fundamental para o futuro de Israel. Toda esperança messiânica depois vai se basear nessa promessa a Davi. E a reação de Davi é de uma humildade, uma gratidão imensa. Com essa promessa e o reino unificado, Davi então parte para a expansão militar. Não é isso? Sim, os capítulos 8 e 10 relatam uma série de campanhas militares bem-sucedidas contra inimigos antigos, como os filisteus, e vizinhos, como moabitas, sírios, amonitas. Tem aquele caso dos amonitas que humilham os mensageiros de Davi, né? Isso, um insulto grave que acaba gerando uma guerra maior. E nessas guerras, Davi e principalmente o Joabe mostram muita capacidade militar. O resultado é a expansão do território, o domínio sobre outros povos, tributos. O reino de Israel atinge seu auge territorial e de influência. A fonte até repete algumas vezes: o Senhor dava vitórias a Davi. Mas aí, logo depois desse auge militar, dessa promessa divina incrível, a narrativa muda de tom, né? Entra numa fase bem mais sombria. É uma virada drástica. A gente entra nos conflitos internos da família de Davi. Muitos comentaristas ligam essa decadência diretamente àquele pecado de Davi com Batseba e o assassinato de Urias, que está lá nos capítulos 11 e 12. Não são o nosso foco detalhado hoje, mas é o pano de fundo essencial. Certo. E a primeira tragédia familiar que a gente vê nesses capítulos seguintes é qual? É o estupro de Tamar, filha de Davi, pelo meio-irmão dela, Aminon, que era o filho mais velho de Davi. Uma história horrível.
Ele finge que tá doente. Exato. Arma uma situação para ficar sozinho com ela e à força. E o pior é que logo depois o texto diz que o amor doentio dele vira ódio. Ele é expulsa de casa de forma humilhante. Que terrível. E a Tamar? Ela busca refúgio com o irmão dela, Absalão. Ele acolhe, mas fica ali, nutrindo um ódio silencioso pelo Aminon. E aqui está um ponto crucial: a reação de Davi. O que ele faz? O texto diz que ele ficou furioso, mas não faz nada. Nenhuma punição para o Aminon. Essa inação do pai do rei é vista como uma falha muito grave, planta ali a semente da vingança que o Absalão vai executar. E a vingança vem mesmo, 2 anos depois. Sim, Absalão convida todos os filhos do rei para uma festa e, quando Aminon está bêbado, manda seus servos o matarem. Frieza total. Depois disso, Absalão foge. Fica 3 anos exilado. E o Davi? Davi lamenta pelo Aminon, mas com o tempo começa a sentir falta do Absalão. É o Joabe. De novo ele, sempre o articulador político. Percebe isso. Percebe e arma um plano para trazer Absalão de volta. Usa uma mulher sábia para convencer Davi. Davi permite o retorno, mas mesmo assim, Absalão fica 2 anos em Jerusalém sem ver o pai. Que relação complicada, hein? Muito. Absalão força um encontro com Joabe, queimando o campo dele, para conseguir ver o pai. Finalmente, Davi o recebe, dá um beijo, parece uma reconciliação, mas a gente logo vê que é superficial. Porque o Absalão já começa a conspirar contra o próprio pai. Como ele faz isso? Ele era muito carismático, né? O texto descreve a beleza dele, ele se posiciona ali no portão da cidade, ouve as queixas do povo. Tipo um político populista. Exatamente. Ele dizia: se eu fosse juiz, aí sim teria justiça. Criticava o pai, mas de forma sutil. E em vez de deixar as pessoas se curvarem, ele abraçava, beijava, roubava o coração dos homens de Israel, diz o texto. E depois de um tempo construindo essa imagem... Depois de uns 4 anos, ele pede permissão para ir a Hebron. Diz que é para cumprir um voto. Mas, na verdade, era o sinal. Lá, ele é aclamado rei e a rebelião começa. Até o Aitofel, que era um conselheiro super respeitado de Davi, passa para o lado dele. Isso deve ter sido um golpe duro para o Davi. Aitofel era muito importante. Um golpe duríssimo. A notícia chega a Jerusalém e Davi percebe a gravidade. Ele decide fugir imediatamente para evitar um banho de sangue na cidade. A fuga de Davi é uma cena bem humilhante para um rei como ele. Sem dúvida. Ele sobe o Monte das Oliveiras chorando, descalço, a cabeça coberta. Deixa 10 concubinas para trás cuidando do palácio. Mas nessa fuga a gente também vê lealdade, como a do Itai, um estrangeiro que insiste em seguir Davi. E também vê traição e oportunismo. Sim. Ziba, servo do Mefibosete, aparece com provisões, mas acusa o Mefibosete de traição. E o Simei, parente de Saul, sai amaldiçoando Davi, jogando pedras. E Davi aceita a maldição. Aceita. Impede que Abissai mate Simei. Diz que talvez seja o Senhor quem mandou amaldiçoá-lo. É uma aceitação da humilhação, talvez como disciplina divina. Mas ele também age estrategicamente. Manda o amigo Uzai voltar para Jerusalém. Para fingir lealdade a Absalão. Exato. Para tentar neutralizar os conselhos do Aitofel, que eram considerados quase como a palavra de Deus de tão sábios. E essa estratégia do Uzai funciona num momento decisivo, né? Funciona perfeitamente. Aitofel dá 2 conselhos a Absalão. O primeiro é chocante: ter relações com as concubinas de Davi publicamente para mostrar a ruptura total. E Absalão faz isso. Terrível. E o segundo conselho? O segundo é militar. Atacar Davi imediatamente com 12.000 homens enquanto ele está cansado e vulnerável na fuga. Provavelmente seria o fim de Davi. Mas aí o Hussai intervém. Sim, Hussai diz: olha, o conselho de Aitofel não é bom desta vez. Ele elogia Davi e seus homens como guerreiros experientes, furiosos como uma ursa que perdeu os filhotes. Diz que um ataque rápido pode dar errado e desmoralizar todo mundo. E qual a sugestão dele? Sugere um plano mais grandioso. Reunir todo o exército da Israel, de Dan a Berseba, com o próprio Absalão liderando pessoalmente.
Um ataque massivo, inescapável. E Absalão prefere esse plano? Prefere. Talvez pelo orgulho, pela grandiosidade. O texto diz que foi o Senhor que permitiu isso, para trazer a ruína sobre Absalão. Hussai, então, corre para avisar Davi para atravessar o Jordão o quanto antes. E Aitofel? Aitofel vê que seu conselho foi rejeitado, percebe que a rebelião vai fracassar, volta para casa, arruma suas coisas e se enforca. Uau, que virada. A batalha final então se aproxima. Davi organiza o exército, mas a cabeça dele está em outro lugar. Totalmente. A principal preocupação dele é o filho rebelde. A ordem que ele dá para os comandantes Joabe, Abissai e Itai é explícita, na frente de todo o exército. Tratem o jovem Absalão com brandura por amor a mim. Mesmo depois de tudo que Absalão fez? Mesmo assim, o amor de pai fala mais alto. A batalha acontece na floresta de Efraim. As tropas de Davi, mais experientes, vencem. A floresta vira uma armadilha e o próprio Absalão. Fica preso pelos cabelos numa árvore. O texto diz que a cabeça dele ficou presa nos galhos de um grande carvalho, enquanto ele passava montado numa mula. A mula continuou e ele ficou pendurado. Um soldado vê e avisa o Joabe. E o Joabe, imagina, não segue a ordem de Davi. De jeito nenhum. O soldado até lembra Joabe da ordem do rei, do risco, mas Joabe ignora, vai até lá e ele mesmo atinge Absalão com 3 dardos no peito. Os escudeiros dele terminam o serviço, jogam o corpo numa cova, cobrem com pedras, fim de Absalão. E a notícia para Davi, como chega? É um drama. Aimaas, filho do sacerdote Zadok, insiste em ir levar a notícia. Joabe prefere mandar um escravo etíope, talvez porque soubesse que a notícia seria terrível. Aimaas corre mais, chega primeiro, mas enrola, não conta sobre Absalão. Fica com medo da reação de Davi? Provavelmente. Aí chega o etíope e confirma: o Senhor te fez justiça hoje contra os teus inimigos e o jovem Absalão está entre eles. A reação de Davi é devastadora. O lamento por Absalão. Sim, ele sobe para um quarto sobre o portão e chora desesperadamente: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. A vitória vira luto. Isso deve ter sido péssimo para o moral do exército. Péssimo. E é o Joabe, de novo, quem tem que intervir. Ele confronta Davi de forma muito dura. Acusa o rei de humilhar os soldados leais, de amar mais os inimigos do que os amigos. Basicamente diz: se recomponha e vá falar com suas tropas, senão hoje mesmo você perde todo mundo. É uma bronca em tanto. Brutal, mas politicamente necessária naquele momento. Davi cede, vai ao portão, se mostra ao povo. Mas o retorno para Jerusalém já começa com mais problemas. Como assim? Surge uma disputa feia entre Judá, a tribo de Davi, e as outras tribos de Israel. Israel acusa Judá de roubar o rei na volta, de não consultar as outras tribos. Dizem: temos 10 partes no rei, mais do que vocês. Ah, a velha divisão norte e sul reaparecendo. Exatamente. E essa tensão é imediatamente explorada por um tal de Seba, da tribo de Benjamim, a tribo de Saul. Ele toca a trombeta e grita: não temos parte em Davi, cada um para suas tendas, ó Israel. E muitos israelitas o seguem. Uma nova rebelião. Outra rebelião, logo depois de Absalão. Pois é, Davi manda Amassa, a quem ele tinha prometido comando no lugar de Joabe. Aquele que foi comandante de Absalão? Esse mesmo. Davi manda ele reunir o exército de Judá para perseguir Seba, mas o Amassa demora. Davi então manda Abissai, irmão de Joabe, ir com as tropas de elite, e o Joabe vai junto, claro. E o que acontece com Amassa? Joabe o encontra em Gibeão, finge um cumprimento amigável, vai dar um beijo e enfia a espada nele. Outro assassinato traiçoeiro. Joabe assume o comando de novo, persegue Seba até uma cidade murada, Abel-Bet-Maacá. E consegue pegar o Seba? Quase. Ele cerca a cidade, começa a destruir o muro, mas aí uma mulher sábia da cidade negocia com Joabe. Ela diz: para que destruir uma cidade inteira por causa de um homem? Propõe entregar a cabeça de Seba,
O povo da cidade concorda, mata a serva, joga a cabeça por cima do muro para Joabe, ele encerra o cerco e volta para Jerusalém, mais poderoso do que nunca. Joabe é uma figura complexa também, leal a Davi, mas implacável e agindo por conta própria muitas vezes. Totalmente. Uma relação simbiótica e tensa com Davi o tempo todo. Depois dessa sequência de dramas familiares, rebeliões, assassinatos, a fonte traz uns registros adicionais, né? Capítulos 21 a 23. Parece meio fora da ordem cronológica. Sim, são como apêndices, compilando histórias e listas importantes do reinado. Começa com uma fome de 3 anos. Davi consulta a Deus e descobre que a causa é uma culpa de sangue da casa de Saul. Culpa de sangue. O que Saul fez? Ele tinha matado os gibeonitas, um povo com quem Israel tinha feito um juramento de proteção lá na época de Josué. Quebrar esse juramento trouxe consequências. E como Davi resolve isso? Ele pergunta aos gibeonitas o que eles querem como reparação. Eles não pedem dinheiro. Pedem 7 descendentes homens de Saul para serem enforcados. É um pedido duro. E Davi entrega. Entrega. Poupa o Mefibosete, filho de Jonatas, por causa da amizade com Jonatas, mas entrega 2 filhos de Saul com uma concubina Rispa e 5 netos. Eles são executados. É um episódio difícil que levanta questões sobre justiça coletiva, responsabilidade que passa gerações. E tem a história da Rispa, a mãe. É comovente. Rispa fica lá protegendo os corpos dos filhos dos abutres e do relento por meses, até Davi ser informado e providenciar um sepultamento digno para eles e também para os ossos de Saul e Jonatas, que tinham sido resgatados antes. Só depois disso, diz o texto, Deus atendeu às orações pela terra e a fome acabou. Esses capítulos também falam dos guerreiros de Davi, certo? Sim, trazem relatos de batalhas contra gigantes filisteus que ainda restavam. Numa delas, Davi, já mais velho, quase morre, mas é salvo por Abisai. Aí os homens dele falam, chega, o senhor não vai mais para a batalha com a gente para não apagar a lâmpada de Israel. Mostra a importância dele, mas também a dependência que ele tinha desses homens. Exato. E aí lista vários feitos desses guerreiros. Sibecai, Elanã, um sobrinho de Davi que matou um gigante com 6 dedos em cada mão e pé. E tem um capítulo inteiro, 22, que é um salmo, um hino de Davi. Um cântico de agradecimento. Um longo e poderoso hino de agradecimento a Deus por todos os livramentos, especialmente de Saul. É uma expressão forte da fé e confiança de Davi em Deus como sua rocha, fortaleza e libertador. E o capítulo 23? Começa com as últimas palavras de Davi, uma reflexão poética sobre ser o rei escolhido, a importância da justiça, a aliança eterna, e depois vem a lista dos valentes de Davi. Os heróis militares. Isso. Destaca um grupo de elite, os 3, Josebe, Bassebete, Eleazar, Sama, com feitos incríveis. Conta a história daqueles 3 que arriscaram a vida para buscar água para Davi em Belém, e ele se recusa a beber, derramando como oferta a Deus. Por que ele faz isso? Aquela água, o sangue daqueles homens que arriscaram a vida. Seria um custo alto demais para satisfazer um desejo pessoal. Mostra um lado nobre dele. A lista continua com os 30, outro grupo de guerreiros, liderados por Abissai, e menciona Benaías com atos de bravura notáveis. No total, 37 nomes. E um nome nessa lista chama atenção, né? Sim, Urias, o Eteu. Marido de Batseba. Incluir ele ali é profundamente irônico, para dizer o mínimo. Exato. Mostra como a narrativa não esconde as contradições. Ele foi um dos valentes, leal até o fim e foi traído pelo próprio rei que ele servia. E o livro termina com um último episódio, também problemático. O censo, capítulo 24. É um final bem intrigante. Começa dizendo que a ira do Senhor se acendeu de novo contra Israel. O motivo exato não fica claro, mas diz que Deus incitou Davi a fazer um censo militar de Israel e Judá. Em Crônicas, a versão paralela, diz que foi Satanás quem incitou. O Joade protesta contra o censo, né?
protesta veementemente, ele questiona o rei. Para que isso, Deus não prometeu multiplicar o povo, porque o rei quer contar. Ele percebe que tem algo errado ali, talvez orgulho, talvez desconfiança em Deus, confiar mais no número de soldados, mas Davi insiste. E o censo é feito. É feito. Dura mais de 9 meses. Trazem os números para Davi, 800 mil homens de guerra em Israel, 500 mil em Judá. Mas logo depois a consciência de Davi pesa. Ele percebe que pecou, que agiu como um tolo. E aí vem a consequência. Deus manda o profeta Gade a Davi com 3 opções de punição. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos ou 3 dias de peste na terra. Que escolha terrível. Terrível. Davi, em desespero, diz: prefiro cair nas mãos misericordiosas de Deus do que nas mãos dos homens. Ele escolhe a peste. E a peste vem. Vem forte, 70 mil pessoas morrem em Israel. Quando o anjo do Senhor, o anjo destruidor, está com a mão estendida sobre Jerusalém, pronto para destruir a cidade, Deus se compadece. A fonte diz que ele se arrependeu do mal e manda o anjo parar. Onde o anjo para? Perto da era, aquele lugar onde se malha os cereais, de um homem chamado Araúna ou Ornã, um jebuseu. Davi vê o anjo ali e ele intercede pelo povo. Assumindo a culpa. Sim, ele diz: fui eu que pequei. Eu, o pastor, fiz o mal. Mas estas ovelhas, que fizeram? Que a tua mão pese sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. E o que acontece depois? O profeta Gade manda Davi construir um altar ao Senhor ali mesmo, na era de Araúna. Davi vai falar com Araúna. Araúna, vendo o rei chegar, se ajoelha e, quando sabe o motivo, oferece tudo de graça. A era, os bois para o sacrifício, a madeira dos equipamentos. Mas Davi não aceita. Não aceita de graça. Ele insiste em pagar e a justificativa dele é muito forte. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custaram nada. Que frase marcante. Muito. Mostra esse princípio do sacrifício que tem valor. Ele compra a era e os bois por 50 ciclos de prata. Constrói o altar, oferece os sacrifícios e Deus responde à oração e a praga cessa. E esse local, a Eira de Araúna, tem um significado futuro, né? Exatamente. É tradicionalmente identificado como Monte Moriá, o lugar onde mais tarde Salomão, o filho de Davi, vai construir o grande templo de Jerusalém. O livro termina, sim, com o ato de pecado e juízo, mas também de arrependimento, intercessão e o estabelecimento do local sagrado que marcaria o futuro de Israel. Ufa! Que trajetória, hein? Tentando amarrar tudo que a gente viu nessa análise de 2 Samuel. A gente acompanhou Davi desde aquela coroação dividida, passando pela unificação do reino, as grandes vitórias, a promessa divina da dinastia, mas também o lado bem sombrio, né? As falhas morais, as consequências terríveis dentro da própria família, Amnon, Tamar, Absalão, que levaram a uma guerra civil devastadora. E por fim, esse episódio do censo. Um erro que trouxe juízo, mas que terminou com arrependimento e a aquisição do local para o futuro templo. O que fica muito forte é esse retrato multifacetado, incrivelmente humano de Davi. Ele não é só o rei idealizado, pastorzinho, herói. Ele é um líder complexo. A gente vê a fé dele, a coragem, a sensibilidade, mas também a ambição, às vezes a crueldade, os pecados com consequências devastadoras e a dor que ele mesmo sofreu. A narrativa não esconde nada. Não esconde. E mostra essa tensão constante, né? Entre a escolha de Deus, o plano divino e a responsabilidade das ações humanas. Como o poder pode corromper, como as ações têm consequências, mas também como o arrependimento e a redenção são possíveis, mesmo para figuras assim. E essa tensão, né, entre o favor divino, o destino, a oportunidade e as escolhas pessoais, parece ser algo universal. A gente vê em Davi, mas dá para pensar como isso molda líderes, pessoas influentes, hoje em dia também. Como o peso das ações, principalmente no auge do poder, continua ecoando. Fica aí uma reflexão. Com certeza. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta exploração da vida de Davi em 2 Samuel. Foi intenso. Até a próxima!